fazendo ao teu mandar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos acordados, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sem muita demora, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. Assim é muito conhecido. Eu acho que se eu falasse aqui alguém para recitar esse versículo, vocês conseguiriam, né? Amém? Glória a Deus. E esse versículo, o 23 e depois o 24, ele vai dizer o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero nessa noite trazer uma palavra, uma reflexão sobre este texto que nós lemos nesta hora. Queridos irmãos e irmãs, os verdadeiros adoradores a Deus, a Bíblia diz, e Jesus ensina nos evangelhos, em que precisa ser em espírito e em verdade, né? Seja dentre aqueles que estão adorando, eles estão buscando, seja de qualquer forma que nós nos encontramos neste lugar, nós viemos à casa do Senhor, nós viemos com o intuito e com o propósito de buscar e de adorar a Deus, não é verdade? Então esse texto de João, o que entra em questão na fala de Jesus é se o adorador que se achega a Ele para adorar é um verdadeiro adorador. Esse texto, ele nos explica assim, nos incita a entender, a buscar em nós se verdadeiramente estamos adorando a Deus ou não. Ou se saímos das nossas casas simplesmente para vir a este lugar, para dizer assim, eu vou, porque é um culto a Deus nessa noite, eu vou lá, eu vou encontrar o meu irmão, eu vou encontrar a minha irmã, que a semana passada que eu não vi mais durante esses dias. Às vezes pensamos isso. E aí, fazendo isso, eu estou em comunhão e estou também adorando a Deus. Mas na verdade, nós vamos observar que tem mais alguma coisa que chama-nos a atenção nesse texto. Jesus, ele quis dizer assim, que adorar precisava se achegar a Ele para se tornar um verdadeiro adorador. Senão, isso não se tornaria um verdadeiro adorador. Isso se torna mais fácil de perceber quando ele menciona aqui a forma como se deve adorar, que é em espírito e em verdade. E ele nos mostra que a busca de Deus é por verdadeiros adoradores. E ele ainda conclui dizendo que Deus procura os que adoram desse jeito, dessa maneira, e não os que simplesmente o adoram. E nós vamos entender por quê. Amar a Deus, acima de tudo, nós vemos isso quando o salmista escreve no Salmo 18, no verso 1, ele disse assim, eu amo o Senhor de toda a minha força. O que deve caracterizar um adorador não é a sua maneira de cantar, de louvar a Deus. Nós cantamos agora há pouco aqui, fala Deus, fala Deus. Parece assim, no íntimo do meu coração, no meu entendimento, eu estou dizendo assim, Senhor, fala comigo agora. Eu quero ouvir a sua voz. Que bonito.
Quando se eu chegasse diante do altar de Deus e me prostrasse diante do altar do Senhor e dissesse assim: Senhor, fala comigo. E isso eu viesse na igreja, eu viesse em um lugar de adoração ao Senhor com esse objetivo. Não com simplesmente aquilo que nós vamos aqui, dentro desse texto, nós vamos observar. Por que Jesus chama aquela mulher e fala daquela forma com ela? Nós vamos entender. Então, o que mais chama atenção na vida dos homens, e como por exemplo olhamos para a vida de Abraão, olhamos para Davi, olhamos para os profetas daquela época, os discípulos de Jesus, o profundo amor deles fluía para com Deus. Como se dissesse Davi, ele expressa isso no Salmo 18, verso 1, eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. E Jesus então, ele externou o seu incondicional amor ao Pai, através de um viver inteiramente voltado à obediência ao amor ao Pai. E enriqueceu a sua vida de devoção e adoração, submissão, principalmente na obediência e sacrifício ao Senhor. E aí, nós vamos ver que, dentro disso tudo, o evangelista João, no capítulo 4, e lá já no finalzinho do capítulo, no verso 34, ele vai mencionar que ele vai deixar escrito que Jesus estava dizendo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, porque assim, ele estava dizendo assim, eu me tornarei como ele, e serei um verdadeiro adorador. Quando falo sobre o amor, eu falo do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós não merecíamos, nós não tínhamos condições, nós não tínhamos capacidade, mas o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas para encher-nos desta tão graciosa presença de Deus na nossa vida, para nos tornar um adorador. Por isso Jesus já começa a dizer para aquela mulher: vocês estão adorando de forma errada. E eu vou dizer por quê. Eles achavam que tinham que adorar no monte Gerizim, os samaritanos. Os judeus achavam que tinham que adorar no Monte Sião e algumas outras coisas. E então eles tinham um lugar que parecia que não era adorar a Deus em espírito e em verdade, mas um lugar para adorar a Deus que representava não somente Deus, mas o lugar propriamente dito. Então por isso Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana: vocês estão adorando um Deus diferente, mas o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele estava dizendo para nós hoje aqui, ou está dizendo para nós hoje aqui, o lugar de adorar a Deus é aqui neste lugar. Mas é nas nossas vidas, é nas mínimas coisas das nossas vidas, é no nosso comportamento, é na nossa obediência. O lugar de adorar a Deus é na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Ele está dizendo para nós nessa noite que não precisa eu sair lá da minha casa para ser um adorador de Deus. Nós estamos adorando a Deus o tempo todo. E é uma oportunidade que Ele nos concede de forma que nós não merecíamos. Aí Jesus fala mais algumas coisas. Romanos 5:5 vai dizer que nós não merecíamos de forma alguma ter essa bênção, essa graça na nossa vida. O amor que nos leva à comunhão que nada deste mundo pode quebrar. Então Paulo vai dizer assim, lá em Romanos 8, a partir do verso 35, é um texto que nós conhecemos muito bem e que nos dá assim também uma linha de pensamento, como nós devemos ser diante de um propósito tão agradável, tão bom e tão assim que nós não podemos comparar com mais nada neste mundo. Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim, ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação?
Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? O perigo, a espada? E ele conclui no verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Agora eu quero perguntar para nós mesmos. Eu pergunto, será qual que é então a coisa que está em nós ou sobre nós que pode nos separar desse Deus, que pode nos tirar a adoração de nós em Deus, que é dono de todas as coisas? Nada. Paulo disse que nada. Se esse amor está em nós, em nosso coração, transbordará em louvores em todos os lugares. Independente da situação, independente daquilo que estamos vivendo, independente daquilo que está à nossa volta, nós seremos e estaremos prontos a amar a Deus de todo o nosso coração. Entendo que esse amor do qual Paulo fala é um amor sobrenatural, que é a expressão da presença do Pai viver em nós, e esse amor que nos compete amá-lo acima de todas as coisas, é a prescrição de Moisés ao povo sob a liderança, quando ele disse assim, lá no livro de Deuteronômio capítulo 11, no verso 1, amarás pois o Senhor o teu Deus, sobre todas as coisas. Você deve amar o Deus sobre tudo o que está à sua volta. É nesse mesma fé, nesse mesmo amor, pela graça que agora nós podemos amar a Deus, através do Espírito Santo. A minha constante pergunta é também, o que é amar a Deus? O quanto eu amo a Deus? O nosso amor é provado quando passamos por provações. Por exemplos também, quando não estamos bem financeiramente, isso interfere no nosso amor? Interferindo então, precisamos rever os fundamentos nos quais edificamos o amor, dedicamos a nosso Pai, o qual nós dedicamos a nosso Pai Celestial. Então, a adoração é uma resposta dada constante ao amor de Deus por nós. Essa é a verdade. O amor, ele deve ser incondicional, tal como foi o amor de Abraão para com Deus, dispondo-se a entregar em sacrifício o seu próprio filho, e não também da mesma forma, com mesma intensidade de amor conosco, Deus deu o seu próprio filho para nos substituir no holocausto da cruz. Então, a característica de um verdadeiro adorador: primeiro, ele tem que estar em uma vida de oração. Quando falamos em adorar, falamos em humilharmos na presença do Senhor. E muitas vezes queremos isso. E temos uma vida sem ter uma vida de oração. Evangelho de João 16, 23 e 24 está escrito: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Jesus estava dizendo assim, para os próprios samaritanos: vocês têm pedido, vocês têm orado, vocês têm buscado ao Pai, mas não têm buscado de forma necessária, em espírito e em verdade. Porque vocês pedem, praticamente estava dizendo, vocês têm, as suas orações têm sido aleatórias. Vocês não completam dizendo assim, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não completavam. Por isso Jesus disse assim: então a hora que vocês pedirem,
Ele disse até agora, e olha bem, e veja que muitos dias e muitos tempos já se vinham eles fazendo reuniões, e aparentemente eram reuniões onde se adorava a Deus, onde reunia para falar com Deus, mas agora Jesus vai falar para eles, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e receberei, para que o vosso gozo seja completo. Faltava alguma coisa. Por isso Jesus já estava dizendo. Então quando ele fala nesta passagem, ele coloca uma condição para pedirmos essas condições aqui. Peçamos em seu nome. E muitas vezes oramos e mencionamos o nome sem mencionar o nome de Jesus. Mas queremos receber. A questão de mencionarmos este nome é pelo fato de que Jesus ser o único caminho. E se você não estiver adorando, prostrado aos seus pés, você não obterá êxito. Por isso, uma vida de adoração deve entregar-se a Deus todas as nossas vidas, mas só é feito através da oração sincera. Segundo, o verdadeiro adorador tem uma vida de testemunho que alegra o Senhor. Muitas vezes queremos ser adorador de púlpitos, adoradores de palco, né? Adoradores, por exemplo, famosos na internet. Queremos ser famosos no que fazemos em nome de Deus. E Jesus estava dizendo, não é desses os tais que o Pai procura, né? Então, que tal nessa noite nós mudarmos a visão de um adorador e passar a sermos verdadeiros adoradores? A adoração dos fariseus. Os fariseus, eles ficavam adorando a Deus como se os fariseus que faziam tudo para mostrar que um adorador que não tinha, que ele não tinha. Eles queriam ser um adorador que na verdade não eram, melhor dizendo. Orava em pé na sinagoga das ruas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E o Evangelho de Mateus 6:5 diz que assim: quando orades, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus estava dizendo, esses não são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. São pessoas que se levantam e saem, talvez até para fazer manifestações, fazem muitas coisas em nome de Deus, mas não são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Jesus disse para eles, queria que fizesse diferente, como um adorador que queria ser realmente, refletisse na glória de Deus. Que tal, nesse momento, se nós mudássemos também o nosso pensamento acerca de tudo isso, nós mudaria o modo de nós sermos um adorador de Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 7, verso 12 está escrito: porque a sabedoria serve de defesa como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Preste bastante atenção no final desse versículo. A excelência da sabedoria é que preserva a vida de quem possui. A gente precisa entender que a palavra de Deus é a nossa direção. A gente precisa entender que um Deus que se faz presente em nosso meio, Ele está constantemente de olhos abertos naquilo que estamos sendo e fazendo. Então a busca pela excelência, devemos buscar com excelência aquilo que nós fazemos. Ou você acha que já perdeu este bom testemunho? Não. Deus ainda espera de mim e de você. Jesus afirmou para aquela mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, no verso 22. E acrescentou: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Será que isso é adorar? Jesus demonstrou que a samaritana não era ainda uma adoradora.
porque porquanto não soubesse quem ele realmente era. Enquanto ela não o conhecia, permanecia na crença de que frequentar o Monte Gerizim era o melhor. Enquanto ela não conhecia Jesus, os samaritanos criam nisso. O Monte Sião parecia ser suficiente para os judeus adorarem. E Jesus sabia que o primeiro passo seria dar-se a conhecer. Então ele disse: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu teria pedido e ele te daria dado água viva. Falou para aquela mulher no verso 10. Se você soubesse quem está te pedindo água, Jesus queria dizer assim: se você soubesse quem eu sou, você teria me pedido água viva e lhe seria dado. Resumindo a história, ele queria dizer que os verdadeiros adoradores são pessoas que já beberam da água da vida. E ele quis dizer que os samaritanos, naquele contexto em que estavam vivendo, aquele momento, aquele período, não estavam adorando a Deus. Ele queria dizer para aquela mulher, de uma certa forma, que os verdadeiros adoradores, primeira coisa, abandonam o pecado. Não vivem na prática do pecado. Porque quando ele disse para ela assim: olha, vai na tua casa, chama seu marido, seu esposo e o seu pessoal. E aí ela vai para Jesus e diz: olha, eu não tenho esposo. Aí ele responde para ela: disseste bem, porque já teve 5 e o que tem agora não é seu. Quis dizer assim: o verdadeiro adorador abandona as coisas erradas. Os santos de Deus são os que verdadeiramente o adoram. É preciso vestir-se traje de santidade para adorá-lo. Por isso Jesus tratou do pecado da mulher. E disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tem não é teu marido. Enquanto aquela mulher persistisse em viver na iniquidade, ela não poderia adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores vivem em santidade. Os verdadeiros adoradores amam. É um amor autêntico e fruto da comunhão do crente com o Espírito de Deus. O apóstolo João diz que o amor que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. Que é o amor pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus é, pela obra de Deus, por aquilo que Deus faz, é que vai distinguir se você é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus ou não. João deixa isso escrito em 1 João, no capítulo 3. E quando nós olhamos para esse contexto, então nós vamos assimilar também quando Jesus começa a explicar lá no Sermão do Monte, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, tanto quanto os seus discípulos estavam lá. E ele vai dizer o seguinte: ó, pela árvore vocês vão conhecer o fruto. Porque não pode de forma alguma uma árvore boa produzir más frutos, e uma árvore má produzir bons frutos. Então vocês vão ficar orientados a observar estas coisas, porque aí vocês vão saber quem é e quem não é. Porque Jesus, ele dava os seus ensinamentos e ele aplicava isso de forma figurada, no sentido figurado. Muitas vezes alguém o cercava, indagava ele para que ele esclarecesse aquelas coisas, porque eram muitas coisas explicadas em parábolas. Ao ponto de um dia ele chegar diante da multidão e dizer assim: é para que vocês vejam e não enxerguem, para que vocês ouvem e não ouçam,
porque vocês estão ouvindo, mas vocês não estão entendendo. E vocês vão procurar, a buscar, a entender, a conhecer. E aí ele aplica isso para aquele bando de fariseus e saduceus no Evangelho de João, ainda no capítulo 8, verso 32, que ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a partir daí, então, é que as pessoas vão adquirindo uma maturidade cristã e vai observar que para viver acerca dos preceitos de Deus, para ser um adorador de Deus, para viver em espírito e em verdade, ele precisa conhecer a verdade. E a verdade está em Deus. Para que o samaritano se tornasse verdadeiros adoradores, ela precisava então, naquele contexto ali, perder o preconceito racial expresso nas suas palavras. Porque ela também estava preconceituosa. Ela disse para Jesus no verso 9: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Foi aí que Jesus disse: se você soubesse quem fala contigo, pediria água viva e lhe daria. Preconceitos. Parecia que era um ódio racial entre os judeus e os samaritanos, que isso foi tratado por Jesus também na parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando aquela parábola ensina que um homem estava ferido à beira de um caminho. Passa várias pessoas, nem dá ligança para aquele homem ferido ali. Passa como se não fosse ninguém, como se fosse um animal que estivesse na beira do caminho, ferido. Mas vem um samaritano chamado aqui, que não expressa o nome dessa pessoa, a Bíblia não nos diz, mas diz que é um bom samaritano, passa por lá, pega esse homem ferido, coloca, sabe lá em que, se era um animal, como foi, levou até a próxima cidade, colocou em um lugar e disse assim: trata dele, daqui tal dia eu passo aí e pago tudo que eu estiver devendo, mas cuida dele. E às vezes os impedimentos à adoração e os verdadeiros adoradores que amam a Deus está acima de tudo. E isso tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. É o amor ao próximo e a si mesmo. Então o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, ama as pessoas, ama as coisas de Deus acima de todas as coisas, como a si mesmo. Jesus disse assim: olha, se você não ama o próximo, como pode amar a si mesmo? Essa comparação ela é feita para que a gente possa entender o que Jesus queria dizer. Era o seguinte: ele queria dizer assim: se você não consegue amar o próximo, você não ama nem você mesmo, porque o próximo é igual a você. Praticamente ele estava dizendo assim: o próximo é melhor do que você. Então amar o próximo é uma característica de um verdadeiro adorador, está nos mandamentos da lei de Deus. E isso é uma característica de um verdadeiro adorador: amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Então, ele estava dizendo assim: você não precisa escolher o ambiente para ser um adorador. Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Vocês conhecem essa história. O que aconteceu? Criticaram ela. Por que você está desperdiçando um perfume caro desse? Foram todos repreendidos por Jesus naquele momento. E nesta passagem, quando acontece isso, encontramos uma das características de um verdadeiro adorador, pois ela não se preocupou com as críticas e foi elogiada por Jesus, pelo Mestre.
Uma outra característica de um verdadeiro adorador, ele não se cala diante da dificuldade. Em Marcos capítulo 10, 47, diz que ouvindo que Jesus de Nazaré, então ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês estão pensando assim: olha, este é o cego de Jericó. Ele não via, ele não tinha visto, ele não viu quem estava à sua volta, mas ele ouviu falar de Jesus. A característica de um homem que conhece a Deus, que sabe o que Deus é capaz de fazer, ele não precisa muito ver, mas ele tem que ouvir. E ele ouviu, e ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto os homens: cala, para de incomodar o mestre. E então ele gritava mais alto. Significa que ninguém consegue calar um verdadeiro adorador, mesmo quando as críticas o sufocam. Mesmo assim, o seu brado chega diante do trono da graça para receber o milagre. Aleluia! Glória a Deus por isso. Não se preocupe com as críticas. Lá em 2 Samuel 6,14, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi não se preocupou com o momento, e sim com a adoração. E a sua esposa Mical, que a criticou, foi punida por ter questionado a sua adoração. Lugar é a forma de adoração, em espírito e em verdade. Jesus chega ao clímax da sua revelação diante dela. A hora vem, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que é o verso 23 que nós lemos nessa noite. Então a adoração sempre teve o lugar, sempre teve uma forma de ser oferecida. Os patriarcas do Velho Testamento erigiam-se altares sobre os quais sacrificavam, queimavam animais como oferta, como o tabernáculo no deserto, figura da verdadeira adoração, mas ela passou a ser praticada em um lugar fixo, no altar de sacrifício do pátio exterior, onde eram oferecidos 5 tipos de oferta que apontava para Cristo. Posterior, veio o templo de Salomão, o exílio, veio a destruição do templo. O fato é que na mente dos judeus sempre houve um lugar, sempre houve uma forma de prestar um culto a Deus, a Jeová, como eles diziam. Jesus revela à mulher uma nova ordem com a expressão: a hora vem. Ele queria dizer que tudo o que estava estabelecido era apenas sombra e figura do verdadeiro que havia de vir. Ele estava dizendo assim: olha, tudo que vocês tentaram até aqui ficou no passado. O monte já não é mais suficiente. O templo já foi destruído, porque veio o tempo do cativeiro. O templo de Salomão já não existia mais, já estava sendo destruído. Mas a hora é agora. Era o que havia de vir. A hora é agora. Porque Deus não habita em santuários feitos por mãos de humanas, e não pode ser servidos por elas. Os irmãos da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, eles começam então a observar isso, quando depois ali do capítulo 2, onde o Pentecoste acontece na vida daqueles irmãos, daqueles 120 irmãos reunidos, daqueles que perseveraram. Porque como nós conhecemos o texto, a Bíblia diz que Pentecoste significa 50 dias. Porém, já se passava mais que isso. E lá tinha mais de 400 pessoas esperando.
o mover, a unção, o revestimento do Espírito, como era previsto. Só que ao longo da duração dos dias, fez com que muitos desistiram. O dia que aconteceu em Atos capítulo 2, só tinha 120 pessoas presentes, mas era mais de 450. Por que desistiram? Por que desistiram de ser um adorador a Deus? Sabendo que Ele era único e suficiente, onde poderia se encontrar, aonde poderia ter e ser revestido da glória de Deus, mas desistiram. Mas os verdadeiros adoradores, aqueles que esperavam na esperança em seu coração de que iriam ser revestidos do alto, eles permaneceram ali. 120 pessoas falaram em língua diferente, um após o outro, e diz que aquilo era como se fosse raios de fogo em meio às pessoas. Isso trouxe então para a igreja primitiva a certeza de que o Espírito de Deus se faz presente na vida das pessoas. Então nós não podemos de forma alguma achar que no tempo que estamos vivendo em meio a uma apostasia, vamos dizer assim. Porque tem hora que a gente começa a ficar pensando sobre isso e a gente entende que está aí, está no nosso meio. Mesmo que haja isso, nós não podemos desanimar, nós não podemos desacreditar, nós temos que crer ainda que o revestimento do Espírito Santo na nossa vida é necessário a cada dia. Então nós temos que sair das nossas casas e vir a um lugar como esse, com o propósito de receber isso na nossa vida, para nos tornar adoradores em espírito e em verdade. Aí nós vamos sair daqui diferente do que nós chegamos. Nós vamos parar de preocupar com aquilo que está à nossa volta. Nós vamos parar de preocupar com o dia de amanhã. Nós vamos deixar de sentir sono na igreja, porque parece que dá um sono danado, com ar condicionado, um calor aí fora. Aí começa a ficar fresquinho, a gente começa a achar bom. Acostuma, nós ficamos num ritmo costumeiro, parece que nada é diferente. Acho que nós saímos das nossas casas e pensamos assim: eu vou àquele lugar, mas eu já sei o que vai acontecer. E nós não podemos pensar isso, porque isso tem que ser repreendido na nossa vida, tem que ser repreendido na vida da igreja. Desse negócio de sair de casa ou estar lá em casa, pensar assim: eu nem vou na igreja porque eu já sei o que vai acontecer. O irmão vai lá na frente, vai fazer uma oração, vai ler uma palavra, depois vai ali, vai cantar, vai voltar, vai falar de oferta, o pregador prega e tchau, e nós já vamos embora. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ser um verdadeiro adorador. Nós temos que buscar para nós mesmos. E às vezes isso está em mim, está em nós, está em cada um de nós. Isso é individual. A culpa não é o louvor, a culpa não é o pregador, a culpa não é a mensagem, a culpa não é o tipo de louvor, de músico que está na frente. A culpa é minha. A culpa não é de Deus, não é do Espírito Santo de Deus. Jesus não disse isso, mas a culpa é minha. É eu que procuro maneiras para me distrair. É eu que me esqueço que eu vim neste lugar para ser um adorador, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente é eu que esqueço. O problema é meu. O problema não é de ninguém. Com essa expressão, Jesus estava dizendo naquele momento, nele mesmo, o Pai estava estabelecendo uma nova ordem. Desde a fundação do mundo, os olhos de Deus estavam postos neste momento. Agora em Cristo estava sendo cumprido todos os propósitos divinos e todos os seus desejos. Na verdade, nunca houve uma outra forma de adoração que pudesse ser aceita por Deus. O Velho Testamento, toda a verdadeira adoração sempre apontava para Cristo. Sempre tinha algum elemento da graça presente. De alguma forma o adorador vislumbrava do fruto, através das promessas, o Messias, das promessas do Messias, o Filho de Deus. Mas agora, a hora chegou. O lugar de adorar a Deus em espírito humano renascido, vivificado pelo Espírito Divino.
O homem agora é o templo de Deus, é templo da morada do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. Sabe por que agora houve essa mudança? É por causa disso que hoje nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque hoje o homem é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é como no passado. Isso passou a acontecer daquela época para cá, aonde nós fomos vivificados pelo Espírito Divino, e o homem agora é templo de Deus. É por isso que nós temos que ser assim. E se nós não somos assim, nós estamos errados, tem alguma coisa errada. Precisamos mudar em nós, pela santa, bendita e presença de Deus. Quando nós lemos isso em Romanos, lá no capítulo 8, nós vamos entender. Por isso Paulo expressa aos Romanos, no 8:35 em diante, quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. A morte, nem a tribulação, nem a angústia, a tristeza, nada. A natureza de Deus é espírito. Qualquer relacionamento pessoal com Ele deve ser estabelecido nessa base, em espírito. Somente seres humanos podem ter comunhão com Deus. Somente seres humanos. O recesso interior do coração, no caso o espírito, é o lugar onde o homem pode estabelecer um contato com Deus e adorar. E aquele que era alma vivente, teve o seu espírito vivificado e deve agora exercitá-la vivendo e agindo no espírito. O capítulo 8 ainda da carta de Paulo aos Romanos é repleto de ensinamentos e de exortação de como fazer as suas recomendações, se andamos no Espírito. 8:4 diz que inclinamos para o Espírito. Temos a mente voltada para o que o Espírito deseja. No verso 5. Pelo Espírito fazemos morrer os atos do corpo. No verso 13. Somos guiados pelo Espírito, no verso 14. E sofremos com Cristo, no verso 17. São repletos dessas características de Cristo na nossa vida. Gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, que é o templo do Espírito, ainda no verso 8, no capítulo 8 e no verso 23. Queridos, nós estamos cheios de propostas bíblicas para uma vida melhor, para vivermos melhor. Todas as ofertas do Velho Testamento prefiguravam a Cristo. Era a figura de Cristo, sendo ali oferecida por Deus. Então o verdadeiro adorador, por meio de Jesus, oferece a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Então não há holocausto, não há nada que se pratica em lugar pré-estabelecido. Mas em tudo isso, o modo de vida, a forma em que vivemos é importante. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus e o Pai. Isso Paulo escreve aos irmãos lá em Colossenses, no capítulo 3, dizendo assim: se vocês estão fazendo, seja em graça, seja pela oportunidade que vocês têm de estar trabalhando para Deus, ou não, faça isso para Deus, porque a Ele
todas as coisas. Paulo tinha a convicção que deveria ensinar aos irmãos em Cristo Jesus que Deus era supremo e soberano sobre todas as coisas, mesmo que eles estivessem em dificuldade, mesmo que eles não estivessem vivendo segundo o Evangelho era ensinado. Mas ele pregava e anunciava isso. Glória a Deus. Para terminar, para encerrar nessa noite, o adorador é fruto do conhecimento de Deus e só podemos adorar aquilo que conhecemos. Por toda a Escritura, aqueles que tiveram os vislumbres da pessoa de Deus e do Senhor Jesus Cristo caíram prostrados em adoração. Somente aquele que tem visto a Deus na face de Cristo podem de fato adorá-lo. O verdadeiro adorador é aquele que faz do conhecimento de Deus e de sua adoração. É ele que a ocupação central da sua vida, da qual depende todas as outras ocupações. Ele trabalha juntamente com Deus para fazer do seu coração um altar exclusivo para adorá-lo em espírito e em realidade. O que lancemos mão de todos os recursos abundantes da graça de Deus para sermos seus verdadeiros adoradores. Que Deus nos ajude. Que não apenas ir para a igreja com a finalidade de pedir, mas também, principalmente, de adorá-lo na beleza da sua santidade, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a compreender que nós precisamos desse Deus na nossa vida todos os dias. Que quando nós saímos de nossas casas a vir a este lugar, nenhum das distrações, nada pode nos separar do propósito de chegar aqui e nos tornar e concentrar em ser adoradores neste lugar. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E Ele está neste lugar esta noite, falando aos nossos corações. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Você vai fazer a sua oração. Você vai falar com Deus agora. Senhor, eu quero ser assim. Eu preciso ser assim. E eu vou dizer uma coisa mais para você que está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui, não foi em vão. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra nessa noite. Você precisa mudar de vida. Você não pode mais levar estas coisas para o lado de brincadeira. De que isso não é verdade nem é tão sério. Você precisa aplicar isso no seu coração. Você precisa aplicar isso na sua vida profissional. Você precisa aplicar isso na sua vida ministerial e na sua vida espiritual. Aplique isso. E você vai orar a Deus e vai falar: Senhor, o Senhor falou comigo nessa noite. Eu quero ser diferente. Porque às vezes, querido, qualquer coisinha, eu tenho percebido que até uma criança dentro da igreja já é uma razão e muito grande para causar a distração do pai, distração da mãe, a distração de quem está perto, para roubar a sua bênção. A criança não tem culpa. Os pais também não. Mas eu estou falando de um motivo. Eu estou falando de algo que acontece, que às vezes nos tira da concentração. Isso é fato e verdadeiro. Isso a gente tem que observar que nós perdemos quando isso acontece. Nós perdemos. Em qualquer momento. Se nós tirássemos 1h30 para estar neste lugar, fixo com a nossa mente, o nosso coração voltado para Deus, no sentido de que o Espírito Santo está na nossa vida,
era suficiente para nós ir embora para as nossas casas e passar a semana inteira regozijando no Senhor, postando nos grupos que nós temos da nossa igreja, postando nos nossos grupos familiares, dizendo assim: o Senhor me visitou ontem à noite no culto, o Senhor esteve lá comigo naquele lugar, porque eu cheguei lá e eu saí da maneira diferente do que eu cheguei naquele lugar. Era diferente, seria diferente. Ore. O Senhor está falando e dando oportunidade para nós. Pai Santo e amado, em tuas mãos está o teu povo, a tua igreja. E rogamos, ó Pai amado, pelas misericórdias do Senhor sobre nós. Faça-nos entender, Senhor, ó Deus, a cada dia, que nós somos dependentes do Senhor e precisamos muito da tua presença. Senhor, eu quero ser um adorador. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Então, Senhor, agora, da minha vida, você pode dizer comigo nessa noite: da minha vida seja repreendido todo impedimento nesta noite. Que caia por terra todos os males. Que o Espírito Santo do Senhor envolva o seu coração, envolva a nossa vida, para sermos transformados em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. E vamos aqui